Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadoras. Boa noite, a diretora da Educação, a Sirlene, a diretora de Turismo, a Sandra, a diretora Cássia e a supervisora Ana Cláudia. Boa noite ao nosso público presente. Boa noite a quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal. Invocando a presença e a proteção de Deus, e inspirado nos legítimos princípios da democracia, na justiça e no direito, declaro, em nome do Senhor Jesus, aberta a 4ª sessão extraordinária da 17ª sessão legislativa do município de Arialva. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou fazer aqui a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Solicitar ao nosso secretário, vereador Vanderlei, por favor, Vanderlei, fazer a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, realizada dia 1º de março do ano de 2017. Por favor. Boa noite a todos. Ata da 3ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2017. Ao primeiro dia do mês de março de 2017, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Antônio, foi realizada a 3ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. Em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura dos Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, Vanderlei Giovanuzzi, a leitura da ata da 2ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2017. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação de número 23 de 2017, de 22 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador José Ademir Santo, que indica ao prefeito municipal a necessidade de se deixar aceso o bosque municipal Otávio Lodge, no período noturno. Indicação de número 24 de 2017, de 22 de fevereiro de 2017, de autoria dos vereadores Carlos de Antônio e José Ademir, que solicitam ao senhor prefeito a necessidade de sinalização e implantação de obstáculos nas ruas João Gomes e José Bórnia, nas proximidades da EMEI Dr. Benedito do Amaral Campos. Indicação de número 25 de 2017, de 22 de fevereiro de 2017, de autoria dos vereadores Carlos de Antônio e José Ademir, que solicitam ao senhor prefeito estudos com a finalidade de se construir calçada cimentada na rua João Gomes de Souza, no espaço compreendido entre a garagem da Prefeitura Municipal e a EMEI Dr. Benedito do Amaral Campos. Indicação de número 26 de 2017, de 22 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que indica ao prefeito municipal uma unidade móvel do Poupa Tempo para ficar à disposição do município de Arialva por alguns dias. Indicação de número 27 de 2017, de 24 de fevereiro de 2017, de autoria da vereadora Séfora Faria,
que indica ao prefeito municipal a necessidade de instalação de aquecedores na piscina do clube de convivência da terceira idade. Indicação de número 28 de 2017, de 24 de fevereiro de 2017, de autoria dos vereadores Céfara Faria e Vanderlei Giovanuzzi, que indica ao prefeito municipal a necessidade de estudos para se diminuir a altura do canteiro central, situado no final da Avenida Adelino Mendonça. Indicação de número 29 de 2017, de 24 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que indica ao prefeito municipal a necessidade de estudos para se instalar mais placas de sinalização de trânsito em algumas ruas e avenidas do município. Indicação de número 30 de 2017, de 1º de março de 2017, de autoria do vereador Newton Cardoso, que indica ao prefeito municipal a necessidade de designar profissional responsável para fiscalizar a poda e retirada de árvores da zona urbana. Indicação de número 31 de 2017, de 1º de março de 2017, de autoria do vereador Newton Cardoso, que indica ao prefeito municipal a necessidade de se construir uma cerca ao redor da arena multiuso José Giatti. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura de um ofício da Câmara Municipal de Bauru. Não havendo mais indicações a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para indicações verbais dos nobres vereadores. A vereadora Céfara, no uso da palavra, diz que, no último final de semana, véspera do feriado, ela recebeu muitas reclamações dos moradores do Riviera e do Jardim Primavera, quanto ao descarte irregular de lixo naquele local. Diz que ela mesma foi visitar o local e por ali ser passagem para pontos turísticos de Arialva, o local está digno de pena e que há reclamações dos moradores quanto à infestação até de animais peçonhentos em suas residências e questiona o porquê da retirada das caçambas do local. Pede então ao fiscal responsável da prefeitura para que tome as devidas providências. Indica também, em caráter de urgência, a manutenção da iluminação pública compreendida entre a Avenida Prefeito Adelino Mendonça e a Praia Municipal, em decorrência de vários postes não estarem com as luzes funcionando, e com isso causando insegurança e riscos aos moradores e transeuntes do local. A vereadora Maria, no uso da palavra, solicita ao Poder Executivo a instalação de câmeras de segurança no final das ruas Abraão Carolino Carneiro e Avelino Rodrigues Lago, no final dela, no distrito de Jacuba, em decorrência de constantes ocorrências de furtos no bairro, e as ruas citadas podem ser utilizadas como rota de fuga aos assaltantes. Diz esperar com que a instalação dessas câmeras irá se coibir a atuação de marginais, já que as estradas e saídas dos bairros ficam monitoradas, tendo em vista que o portal de entrada do bairro já conta com esse sistema. Indica também que seja feita a manutenção no campo de futebol municipal, também de Jacuba, como construção de novos alambrados, arquibancadas, cobertura dos banheiros e troca do gramado, para que os moradores e atletas possam usufruir de um lugar melhor. O vereador José Eduardo, no uso da palavra, diz que, reforçando a indicação da vereadora Céfara, gostaria de solicitar a manutenção da iluminação pública em geral em Jacuba, já que vários postes não estão funcionando, trazendo riscos à segurança dos moradores do local. Reforça a indicação da vereadora Maria quanto à instalação de câmeras de segurança em Jacuba e também indica a colocação de caçambas novamente na entrada de Jacuba, já que no mandato passado fez essa indicação e foi atendido. E também porque o lixo está acumulando na entrada do citado bairro. O presidente, no uso da palavra, diz aos vereadores José Eduardo e Céfara que na gestão passada teve um sério problema quanto à questão de iluminação pública. Diz que entrou nesta gestão já sabendo da ocorrência de várias luzes queimadas pela cidade. Diz que conversou com o senhor prefeito e com o funcionário responsável pelo setor de licitação,
o qual foi informado que as lâmpadas e os reatores já foram comprados. Estão em vias de serem entregues para as trocas começarem a ocorrer. Nas demais indicações, diz que está de total apoio com todas elas e no que estiver ao alcance da Câmara e do Poder Executivo, vão tratar da forma mais rápida possível para que todas sejam atendidas. Não havendo manifestações dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 5 de 2017 e do projeto de lei de número 7 de 31 de janeiro de 2017, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. A leitura da mensagem do Executivo de número 4 de 2017 e do projeto de lei de número 8 de 31 de janeiro de 2017, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Projeto esses que estavam em estudos. Após as leituras, o presidente disse que no dia 23 de fevereiro, atendendo às solicitações dos vereadores, foi realizada uma reunião com o engenheiro da Prefeitura na Câmara Municipal para tratar dos dois projetos de loteamentos que estão agora em discussão. Diz que o engenheiro sanou as dúvidas quanto aos loteamentos e que agora vai deixar a palavra livre para encaminhamento da matéria em discussão. A vereadora Sefra, no uso da palavra sobre esses dois projetos e os próximos que virão sobre loteamentos, diz que tem coisas sendo feitas erradas há muito tempo, mas que agora podem começar a mudar. Diz que o primeiro passo foi dado quando o presidente solicitou, então, a entrega de cópias das plantas do loteamento a eles. Porém, em sua opinião, diz que o projeto ainda está falho, pois mesmo com as explicações do engenheiro, ainda faltam informações no projeto. Como, por exemplo, parecer do engenheiro ambiental quanto à coleta de lixo. De quem será essa responsabilidade? Não consta isso no projeto agora. Isso pode recair nas mãos da Prefeitura mais para frente. Diz também que, de antemão, deveria ser elaborado um laudo pela Sabesp para saber qual será a destinação do esgoto, lembrando que a área é próxima ao rio Tietê. Diz que não está querendo atrapalhar o crescimento do município, porém é preciso que comecem a mudar os conceitos na aprovação desses projetos. Devem haver regras para aprovações desses projetos e que os demais loteamentos que já foram aprovados vão recair os problemas sobre a Câmara. Reforça que não é contra o crescimento do município, mas desde que seja tudo feito conforme as regras. O vereador José Ademir, no uso da palavra, diz que com relação aos projetos, na sessão passada, na sua apresentação, foi solicitado reunião com o engenheiro para dar as devidas explicações. Diz que houve essa reunião e, mesmo ainda com dúvidas, procurou o responsável na prefeitura para saná-las. Diz que tem que se tomar um caminho certo para a aprovação desses projetos e que nesses dois de hoje estão dentro dos conformes que, quanto à questão da Sabesp levantada pela vereadora Sefra, diz que depois do projeto aprovado é que virá os laudos necessários. Diz que não tem nada contra o projeto e que é a favor de sua aprovação. O presidente, então, no uso da palavra, diz que o que competia a eles fazerem e trazerem alguém para dar explicações sobre os projetos foi feito, bem como a entrega da planta dos projetos. Então, a sua parte agora é colocar os projetos em votação. E lembra que no local já há um loteamento, o Jardim Eldorado, e esses dois agora se unirão a eles para formar uma só gleba de loteamentos, onde já há coleta de lixo por parte da Prefeitura. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que com referência a esses projetos, é bom levar essas discussões também para o futuro. E hoje cabe analisar todas as situações aqui colocadas, assim como foi questionado o engenheiro, que disse que tudo isso será implantado com o decorrer da criação dos loteamentos. Após aprovados os projetos, vai caber ao Executivo, que inclusive tem poder de polícia, para fiscalizar se a obra será feita como manda o projeto ou não.
Se compete ao Legislativo aprovar o perímetro urbano, eles vão aprovar. E alguém terá que fiscalizar isso depois. Quanto ao problema da coleta de lixo, a mesma é feita no local pela Prefeitura e nos demais loteamentos urbanos. Quanto à questão do esgoto, diz que é responsabilidade dos donos do loteamento dar o tratamento correto e cabe ao Executivo fazer a fiscalização disto. De parte deles, como vereadores, cabe esclarecer as dúvidas com o setor responsável como foi feito. E para ele, essa questão foi resolvida. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente coloca os 2 projetos em votação, sendo os mesmos reprovados pela vereadora Séfora e aprovado pelos demais vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em segunda discussão os projetos de lei número 7 e 8, de 31 de janeiro de 2017. Não havendo mais matérias a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O presidente diz que eu, Vanderlei, estiver em São Paulo, reunidos com o comando da Polícia Militar do Estado, que, quanto à solicitação de uma emenda no valor de R$300 mil para fazer o monitoramento eletrônico solicitados ao deputado federal Capitão Augusto. A mesma foi atendida e será liberada ao município até setembro deste ano. Não havendo manifestações dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 15 de março de 2017, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 1 de março de 2017. A ata está em votação. Vereador Nilton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Chupeta. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovado o... Vai abastecendo. Vai colocando para nós aqui que tem coisa, hein? Deixa para a próxima. Solicitar ao vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura das indicações dos vereadores e vereadoras. Indicação de número 32 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao prefeito estudos com a finalidade de se realizar em nosso município cursos de capacitação, habilitação profissional, cursos profissionalizantes, destinados aos cidadãos arialvenses. Justificativa. Tendo em vista o grande déficit de emprego existente, não só em nosso município, como também na maior parte das cidades do Brasil, tendo em vista que muitos cidadãos gostariam de se habilitar através de cursos com o intuito de terem uma qualificação profissional e trabalharem para exercerem a profissão e ganharem o sustento da família, tendo em vista que muitos desses cidadãos não têm condições financeiras e, devido a fazeres também, não têm tempo para viajarem e realizar seus sonhos. Pelos motivos acima expostos, a realização de cursos profissionalizantes em nosso município se torna de suma importância para que o cidadão se qualifique e tenha uma dependência financeira própria. Em termos de lugar para a realização do projeto, sugiro que a Vossa Excelência, o espaço que se encontra ocioso no momento, localizado na Vila São Pedro, onde funciona a antiga creche municipal. Câmara Municipal de Arialva, 8 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 33 de 2017. Vanderlei Giovanuzzi, vereadora Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal providências em se construir um obstáculo na rua Amador Fernandes Pereira, no bairro Jardim Bela Vista. Justificativa. Conforme relato de moradores na rua citada, os veículos transitam em alta velocidade, oferecendo risco à segurança dos moradores, lembrando que tal solicitação é o antigo desejo dos residentes daquela rua, como daquele bairro. Câmara Municipal de Arialva, 9 de março de 2017, Vanderlei Giovanuzzi.
Indicação de número 34 de 2017. Vanderlei Giovanuzzi, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de se diminuir a altura do canteiro central, como também fazer a retirada dos coqueiros nele existentes da Avenida Adelino Mendonça. Justificativa. Tendo em vista que tanto o canteiro como os coqueiros nele existentes são muito antigos, e muitas são as reclamações de folhas de grande porte caindo, causando transtornos e até mesmo correndo o risco de machucar transeuntes e danificar veículos. Além disso, os coqueiros deixam a citada avenida muito escura e a altura atrapalha a visão dos motoristas que ali circulam. A retirada se faz necessário para corrigir tais necessidades. Saliento que a Prefeitura poderá reaproveitar os coqueiros, colocando-os, por exemplo, no perímetro compreendido entre a rotatória do Distrito Industrial até o portal. Câmara Municipal de Arialva, 9 de março de 2017, Vanderlei Giovanuzzi. Indicação de número 35 de 2017. José Ademir Santo, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal estudos para aquisição de caçambas de resíduos, lixo, em um poliguindaste para uso da prefeitura nesse município. Tal solicitação se faz necessária visando melhorar a coleta seletiva de lixo descartado irregularmente, já que as mesmas eram alugadas na gestão anterior, bem como o poliguindaste também o era, e oneram muito os cofres da cidade. Arialva, 13 de março de 2017, José Ademir Santo, vereador. Indicação de número 36 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a construção de obstáculos redutores de velocidade na rua João Basílio. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois a instalação dos dispositivos irá reduzir a velocidade dos veículos que transitam por essa rua, proporcionando maior segurança aos usuários, valendo ressaltar que a mesma é de grande fluxo de veículos e pedestres. Câmara Municipal de Arialva, 13 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 37 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal reforma em geral das quadras de esporte Chicão, com enfoque nas mediações padrão, para que no local possam ser realizadas jogos oficiais. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido à má conservação do local e aproveitar a oportunidade para regularizar as medidas da mesma, que estão fora do padrão, tornando-a adequada para receber eventos oficiais como a Copa TV Tem e a Copa Record, que ocorrem anualmente em nossa região, contando com a participação de nosso município. Câmara Municipal de Arialva, 14 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 38 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de se alterar o horário da distribuição de leite, antecipando o seu início para as 6 horas da manhã. Justificativa. Muitas são as pessoas beneficiadas pelo projeto Viva Leite e muitas delas possuem afazeres no cotidiano e necessitam de um horário estendido para receberem o benefício. Câmara Municipal de Arialva, 14 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 39 de 2017. Paulo Sérgio de Azevedo, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente indicar ao prefeito municipal a necessidade de se instalar 2 obstáculos, lombadas, na rua Ovídio Jorge, no núcleo habitacional Dona Lázara. Justificativa. Tal providência se faz necessária devido à alta velocidade em que os carros transitam neste local, principalmente entre as residências de número 70 e também entre os números 130 e 289. Sendo assim, tal solicitação traria maior segurança aos moradores da citada rua. Câmara Municipal de Arialva, 14 de março de 2017, Paulo Sérgio de Azevedo, vereador.
Indicação de número 40 de 2017. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade de construção de um banheiro público na Praça São Pedro. Justificativa. Muitas são as reclamações de usuários e frequentadores do local, principalmente os aposentados, sobre a falta de um banheiro para o uso público. No local também existe um ponto de ônibus que abriga usuários de transporte e estudantes, que em muitas vezes necessitam de um banheiro público. Câmara Municipal de Arialva, 14 de março de 2017, Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 41 de 2017. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal a necessidade de se fazer algumas melhorias no banheiro da praça do bairro de Marilândia, como necessidade de instalação de portas nos banheiros para cessar o furto de lâmpadas e outros materiais ali existentes. Troca de fossa sanitária por vaso sanitário, em decorrência de reclamações dos moradores e turistas que visitam o citado bairro em dias de festas. Reforme e pintura da estrutura do local, já que a construção é antiga e há existência de mofo e tricôs nas paredes. Câmara Municipal de Arialva, 14 de março de 2017, Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 42 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal estudos no sentido de se criar o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, no município de Arialva. Justificativa. Tal medida se faz necessária, pois através do PAT serão feitos os cadastramentos de todas as pessoas que estiverem desempregadas e também para o próprio comércio ou empresas comerciais e rurais que estejam à procura de mão de obra. Além disso, pode-se fazer cursos profissionalizantes, aperfeiçoando a mão de obra e assim facilitando o preenchimento dos requisitos exigidos pelos empregadores. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 43 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal estudos no sentido de se criar Guarda Civil Municipal, GCM. Justificativa. Haja visto que o número de policiais para a nossa cidade é insuficiente e nos finais de semana há um grande número de turistas que visitam nossa cidade, esta seria uma alternativa para a melhoria da segurança da população do município. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 44 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao prefeito municipal a necessidade de se implantar lombadas eletrônicas e verificar as lombadas já existentes. Justificativa. Com as lombadas eletrônicas, a velocidade máxima permitida será mais respeitada, diminuindo assim o perigo de acidentes, principalmente na entrada da cidade e distrito de Jacuba e nas ruas e avenidas mais movimentadas e onde a velocidade praticada é maior. Quanto às lombadas já existentes, verificar as medidas corretas, pois está causando dano aos veículos e com isso pode-se gerar ações cíveis contra a Prefeitura. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 45 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal melhorias ao atendimento e acompanhamento dos idosos. Justificativa. Se faz necessária a disponibilização de um funcionário para acompanhamento desses ao INSS, pois, quando estão se aposentando, apresentam dificuldade de locomoção e de arrumar um transporte para o comparecimento no local. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 46 de 2017. José Eduardo Santiago, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de limpeza, desobstrução e prolongamento das galerias pluviais da rua projetada M, localizada no núcleo José Ricardo da Silva.
Justificativa. Tal medida se faz necessária em decorrência das fortes chuvas que não têm por onde serem escoadas, já que a galeria se encontra suja, fazendo com que a água entre nas casas dos moradores da rua citada. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, José Eduardo Santiago, vereador. Indicação de número 47, 2017. José Eduardo Santiago e Carlos Alberto de Antônio, vereadores da Câmara Municipal de Arialva, vêm solicitar ao senhor prefeito municipal estudo sobre a viabilidade de se conceder um plano de saúde a todos os servidores municipais. Justificativa. São frequentes as reclamações por parte dos servidores públicos que, ao lhe sobrevir uma enfermidade, não dispõem de recursos para encontrar atendimento médico adequado. E mesmo existindo hoje inúmeros planos de saúde com excelente atendimento, esses não são acessíveis aos funcionários da Prefeitura. Assim sendo, cumpre a administração pública fornecer condições necessárias para o bom atendimento médico aos servidores. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio e José Eduardo Santiago, vereadores. Indicação de número 48 de 2017. José Eduardo Santiago, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de poda da cerca viva na rua Abraão Carolino Carneiro, no distrito de Jacuba. Justificativa. Tal medida se faz necessária em decorrência da cerca viva estar sob a rede elétrica, causando transtorno aos moradores do local e podendo também causar acidentes elétricos. Câmara Municipal de Arialva, 15 de março de 2017, José Eduardo Santiago, vereador. Obrigado aí, vereador Vanderlei. Eu vou deixar a palavra livre aos senhores vereadores e vereadoras para fazer as suas algumas indicações que porventura não foram feitas aí escrita. A vereadora Maria me solicitou para eu fazer uma indicação e eu acabei esquecendo, vereadora. Pode fazer ela agora verbal, por favor, tá bem? Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários da Câmara, ao público presente que estão aqui e aos que assistem nós pelo site da Câmara. Eu quero, já que o senhor já me deu essa oportunidade, né? Então, eu queria pedir respeitosamente ao senhor prefeito uma creche em Jacuba, e que está muito necessidade, porque assim, as mães, dependendo da criança, né, da idade, ela não pode estar na escola, né? Então, elas querem trabalhar, ou até mesmo no médico, eles não têm nem como deixar as crianças. E também, aproveitando sobre aquela indicação que eu fiz do campo lá de Jacuba, da cobertura do vestiário, mas, na verdade, também a cobertura lá da arquibancada. E por que aconteceu daquele temporal que foi ontem, daí acabou mesmo com a cobertura do vestiário, mas como foi hoje, o fiscal foi lá, o Piranha, e eles vão arrumar lá, e eu também agradeço eles por tudo isso. Obrigada, tá? Boa noite a todos aqui presentes, os que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer o início da manutenção das lâmpadas, que já iniciaram, eu estou acompanhando. Então, quero agradecer ao Executivo e a nós, vereadores, os nobres vereadores. E hoje eu quero fazer a indicação sobre a escola lá de São Pedro, o José Abílio. Eu vou buscar meu filho todo dia na escola e algumas mães estão preocupadas devido as professoras terem que tirar os alunos de dentro da escola
para se deslocar até a quadra para fazer educação física. Embora seja bem perto, mas são crianças ali de 5 anos, acho que tem crianças até menores. Então, as mães vieram conversar comigo para aquele espaço ao lado da escola, onde foi deixado para fazer a quadra. E eu, em primeiro momento, disse a elas que a crise, a gente sabe que a gente não tem condições hoje de fazer uma quadra, mas que eu traria para a Câmara e faria indicação para o Executivo, para pelo menos uma cobertura ali, para que essas crianças pudessem ficar ali, não sair da escola, né? Fazer um banheiro com uma cobertura, acho que não tem a necessidade de ser uma quadra tão grande, sendo que a gente tem 2 ou 3 quarteirões para cima, né? Eu só acho que é um pouco perigoso e as mães também acham. Então, fica aí essa indicação hoje. Com referência, vou fazer também, como vereador, mais uma indicação. Na verdade, o vereador José Ademir, ele fez uma indicação importantíssima aqui, né? Entre todas que nós fizemos aqui, são importantes, mas a gente está com um problema lá com referência à questão das caçambas e a gente tem que apoiar realmente alguma coisa que de alguma necessidade mais urgente, e nesse caso eu acredito que que ele tem tudo para conseguir obter êxito na indicação. E eu vou fazer uma indicação para reforçar a indicação dele. Eu vou solicitar ali ao nosso prefeito também que faça a venda lá dos materiais inservíveis da prefeitura, para poder, se for o caso aí, e a prefeitura não tiver caixa para atender o pedido dele, para que ela consiga arrecadar fundo com essa finalidade. Então, essa é uma das minhas indicações, e fazer mais 2 indicações aqui de recape asfáltico, tanto no bairro, no Jardim Esplanada, que ficou faltando lá algumas ruas para serem asfaltadas, como também no Jardim Planalto. Tudo bem? Nós vamos passar então para a ordem do dia. Eu vou, antes de iniciar a ordem do dia, os projetos foram enviados para a gente do Poder Executivo através de um ofício. E é o ofício do Executivo número 24 de 2017, que ele solicita ao presidente da Câmara, né, encaminha para apreciação do Poder Legislativo Municipal, através de Vossa Excelência, os projetos de número 12, 13 e 14 de 2017, a fim de serem apreciados em caráter de urgência, pois são imprescindíveis e de interesse do município. Reiteramos nosso profundo respeito ao senhor, bem como pelos membros deste poder. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal de Arialva, ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Antônio, presidente da Câmara. Eu li esse ofício porque nós vamos iniciar a ordem do dia e nós temos aqui vários projetos para serem discutidos entre os membros aqui do Poder Legislativo. Vou solicitar ao nosso secretário, o vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da mensagem número 6 e do projeto de lei número 12 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e inclui elemento de despesa ao orçamento anual. Mensagem do Executivo número 6 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Egrégia Câmara do projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício de 2017, no valor de R$ 28.382,
tratando-se de recursos do projeto federal de cirurgias eletivas, catarata, referente saldo existente em conta bancária e remanescente de exercícios anteriores. Contando com a costumeira atenção, renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Antônio, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de Lei de número 12, de 10 de março de 2017. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e inclui elemento de despesa ao orçamento anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir no orçamento vigente a atividade 10.301.0120.2074.0000, a modalidade de aplicação da despesa, elemento de despesa no valor de R$ 28.382, como segue. 2. Executivo. 2.08. Diretoria de Saúde. 10. Saúde. 10.301. Atenção básica. 10.301.0120. Atendimento em UBS. 10.301.0120.2074.0000. Projeto cirurgias eletivas, catarata. Ficha de definir. 3350-3900. Outros serviços e terceiros. Pessoa jurídica, R$ 28.382. Artigo 2º. A cobertura do presente terá como fonte de recurso o superávit financeiro de recurso vinculado oriundo de exercícios anteriores na conta corrente bancária número 624003, dígito 3, da Caixa Econômica Federal, agência 4207, dígito 2. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 10 de março de 2017. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Vereador Paulinho. Vereador Elisoldo. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Ademir Santo. Aprovado. Vereadora Sépora Faria. Vereador José Eduardo. Vereador Nilton Cardoso. Declaro aprovado o projeto. Solicitar ao vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da mensagem número 7 e do projeto de lei número 13 do Executivo, que também dispõe sobre suplementação de verba. Mensagem do Executivo número 7 de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento anual do exercício de 2017, no montante de R$ 53.206,49, tratando-se de recursos vinculados aos programas sociais do governo federal, referentes saldos existentes em conta bancária e remanescentes do exercício de 2016, que serão utilizados conforme plano de ação e uso dos recursos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Contando com a costumeira atenção, renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 13, de 10 de março de 2017. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e inclui elemento de despesa ao orçamento anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotações orçamentárias por superávit financeiro no valor de R$ 47.475,58, nas seguintes rúbricas e especificações abaixo. 2. Executivo. 2.04. Diretoria de Desenvolvimento Social. 2.04.01.
Fundo Municipal de Assistência Social. 8. Assistência Social. 8.244, Assistência Comunitária. 8.244.0106, Desenvolvimento Econômico e Social. 08.244.0106.2032.0000. Convênio PSE-MC-DEF-APAI. Ficha 135, 3.3.50.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 87,62. 8.244.0106.2035.0000, PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Ficha 137, 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 28.779,17. 08.244.0106.2041.0000, manutenção projeto FMAS, Indigest, Bolsa Família. IGDM, ficha 149. 4.4.90.52.00, equipamento e material permanente, R$ 10.669,99. 08.244.0106.2044.0000, SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ficha 154. 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 7.668,51. 08.244.0106.2048.0000, recurso federal BPC na escola. Ficha 158. 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 270,29, total R$ 47.475,58. Parágrafo único. A cobertura das despesas terá como fonte de recurso o superávit financeiro de recursos vinculados e de rendimento de aplicação financeira oriundo do exercício anterior nas contas correntes bancárias do Banco do Brasil, agência 67989, conforme segue. Conta corrente de número 9468, dígito 4, recurso do programa FMAS, Indigest, Bolsa Família. IGDDM no valor de R$ 10.669,99. Conta corrente de número 9468, dígito 4, recursos Programa Federal BPC na escola no valor de R$ 270,29. Conta corrente de número 9471, dígito 4, recursos do programa PAIF no valor de R$ 28.779,71. E recursos do programa SCFV no valor de R$ 7.668,51. E conta corrente número 9470, dígito 6, recursos do convênio PSE-MC-DF APAI no valor de R$ 87,62. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir no orçamento vigente a atividade de número 08.244.0106.2068.0000, a modalidade de aplicação da despesa e elemento de despesa no valor de R$ 5.730,91, como segue. 08244.0106.2068.0000, FNAs, aprimoramento da gestão da receita, suas. Ficha a definir. 4.4.90.52.00, equipamento e material permanente, R$ 5.730,91. Parágrafo único. A cobertura destas despesas terá como fonte de recursos o superávit financeiro de recursos vinculados e auferidos
de rendimentos de aplicação financeira oriundos do exercício anterior na conta corrente bancária de número 9469, dígito 2, do Banco do Brasil, agência 6798, dígito 9. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 10 de março de 2017. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereador Newton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei. Tendo em vista que o projeto de lei de número do Executivo número 14 de 2017, ele foi enviado através da mensagem número 8 de 2017, e ele dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, que é o CONTUR. Ele chegou a essa casa de lei no final do expediente administrativo. Tendo em vista também que o projeto necessita de tramitação urgente, como foi solicitado no ofício do Executivo, encaminhando os projetos. Tendo em vista também que a lei apenas cria o Conselho Municipal de Turismo e define, basicamente, quem pode fazer parte e as funções dos membros do Conselho. Nós vamos realizar a leitura do citado projeto e, posteriormente, nós vamos aqui solicitar aos senhores vereadores e vereadoras, que se posicionem sobre a questão da urgência na votação. Se quiserem votar o projeto ainda nessa sessão, ou se acharem válido, realizarmos uma sessão extraordinária para votarmos o projeto. Vamos solicitar, por favor, vereador Vanderlei. Arialva, 14 de março de 2017, mensagem do Executivo de número 8 de 2017, excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Com as minhas cordiais saudações, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a necessária apreciação da Conlém da Câmara o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Senhor presidente e senhores vereadores, o Conselho Municipal de Turismo será constituído nos padrões das cidades turísticas do Estado de São Paulo. Trata-se de uma exigência do turismo e que agora faz do programa do novo secretário estadual de turismo para que possamos pleitear verbas e melhoramentos ao setor turístico. Devemos ter um conselho devidamente constituído e em funcionamento. Contando com a aprovação, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 14, de 14 de março de 2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui um órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo, para o apoio e assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Arialva. Parágrafo 1º. A primeira reunião dos anos ímpares deverá ter ampla divulgação nos meios de comunicação e mídias sociais, pois nela ocorrerá a atualização dos conselhos do CONTUR e, dentre esses, será eleito seu presidente, sendo permitida sua recondução. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada, bem como da administração pública, acolhidas nesta lei, indicarão os seus representantes, titular e suplente, os quais tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades.
Parágrafo 4º. Na ausência de entidades específicas, para outros segmentos, as pessoas que os representam poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área, ou então pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros, podendo ser reconduzidos por quem os tenha indicado. Parágrafo 5º. Em caso de pluralidade, os interessados em ocupar algumas dessas vagas disponíveis, deverá ocorrer imediata eleição, por voto secreto e maioria simples, sendo dentro do CONTUR para definir o conselheiro eleito. Parágrafo 6º. As pessoas do notório saber em suas Terceiro? Artigo 3º. Compete ao CONTUR e aos seus membros: a. Avaliar, opinar e propor sobre: A.1. A política municipal de turismo. A.2. As diretrizes básicas observadas na citada política. A.3. Planos anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo no município. A.4. Os instrumentos de estímulo e desenvolvimento turístico. A.5. Os assuntos Vai lá. Né? Tá fora de ordem? Tá fora de ordem. Mas tá certo? Tá fora de ordem só? Mas tá aí. Tá. Tá. A.4. Os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico. A.5. Os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. Item B. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. Item C. Programar e executar amplos debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, ouvindo observações das pessoas envolvidas, mesmo que estranhas ao Conselho, bem como de pessoas experientes convidadas. Item D. Manter intercâmbio com as diversas entidades relacionadas ao turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. Item E. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. Item F. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. Só um minutinho. Houve uma falha, inclusive minha aqui. O vereador Vanderlei estava fazendo a leitura correta, e porque o artigo 2º, realmente, ele tinha que ler o parágrafo 6º. E como estava a folha errada aqui, eu interrompi ele e ele começou a ler o artigo 3º. Tá? Mas nós vamos fazer o seguinte: como a gente está com esse problema aqui na questão de ordem e tudo mais, a gente ia até falar para os vereadores se posicionar com referência ao projeto. Mas vamos corrigir o projeto. A gente marca uma sessão extraordinária para vocês que escolhem aí o dia, né? Pode ser na sexta ou na segunda-feira. Se puder o quê? De tarde? Aí nós temos que ver aqui. Todo mundo pode 4 horas da tarde na sexta-feira? Não pode? Não pode?
Vamos fazer na segunda noite, então? Combinado? Pode ser? Então, vamos marcar para segunda-feira. A gente faz a... Vocês escolhem o horário. Pode ser às 19 horas. Fica a critério de às 20 horas. Então, na segunda-feira, às 20 horas, a gente vai corrigir o projeto e nós vamos fazer uma sessão extraordinária para a votação dele. Então, esse deixa aí. Deixa ele em aberto. Um pouquinho. Daqui a pouco vai dar no banheiro. Depois a gente vê essa questão e a gente vota na segunda-feira, não tem problema. Deixa eu pôr meu óculos que tá atrapalhando tudo aqui. Vamos lá. Eu vou solicitar então, vamos dar prosseguimento à ordem do dia? E a gente deixa esse projeto e vota ele na segunda-feira, às 20 horas, numa sessão extraordinária, já marcada por nós, vereadores, aqui nessa sessão ordinária. Vou solicitar ao vereador Vanderlei, por favor, vereador, fazer a leitura da mensagem do Legislativo número 1 de 2017 e do projeto de lei número 9 de 2017, de autoria do vereador Carlos de Antônio e José Ademir Santo, que altera a denominação da Avenida Fluvial. Mensagem do Legislativo, número 1 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pelo presente, encaminhamos a necessária de apreciação desta colenda Câmara o projeto de lei de número 9, de 23 de fevereiro de 2017, que altera a denominação da Avenida Fluvial para a Avenida Ítalo Anversa, já que denominar vias e logradouros públicos é de competência da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 14, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de proposição visando atribuir denominação à Avenida Fluvial, localizada na estrada que dá acesso à rodovia Mário Covas, ao bairro Vale do Sol, ficando denominado agora Avenida Ítalo Anversa, de modo a homenagear o doador de tal território. Ítalo Anversa, filho de David Anversa e Ângela Botura, nasceu no dia 28 de março de 1897, na cidade de Bocaina, conforme consta na sua certidão de casamento. Em 10 de fevereiro de 1917, casou-se com Giuseppina Martinelli, natural de Bariri, vindo residir na cidade de Bariri. Dessa união nasceram seus 10 filhos, Maria de Lourdes, Reinaldo, Luzia, falecida com 1 ano, Arminda, Armando, Ivo, Edvirges, Conceição Aparecida, Osvaldo e Wanda. Por volta do ano de 1944, comprou uma propriedade agrícola em Arialva, construindo sua residência no sítio São João, cultivando café, mamona, algodão, etc. Foram anos vividos no conforto, na paz, na alegria, criando seus filhos e fazendo um ciclo de amizades profundas. 4 de seus filhos se casaram com famílias de agricultores do município de Arialva, onde tiveram seus filhos que estudaram e participaram do comércio da cidade de Arialva. Retornando a Bariri, estabeleceu-se no ramo do comércio e deu a oportunidade de estudos para seus 2 últimos filhos. Ítalo Anversa deixou um legado de pai amoroso, justo e cumpridor dos deveres de cidadão e de respeito à pátria. Faleceu em sua residência no dia 4 de agosto de 1967, aos 70 anos de idade. Sendo assim, contando com a aprovação, renovamos, na oportunidade, os protestos de estima e consideração e apreço. Câmara Municipal de Arialva, 2 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio e José Ademir Santo, vereadores. Projeto de lei de número 9, de 2 de março de 2017. Autoria dos vereadores Carlos Alberto de Antônio e José Ademir Santo.
Altera a denominação da Avenida Fluvial para Avenida Ítalo Anversa e dá outras providências. Artigo 1º. Fica a Avenida Fluvial, estrada que dá acesso aos bairros Vale do Sol e Marilândia, denominada a partir da presente lei como Avenida Ítalo Anversa. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 2 de março de 2017. Carlos Alberto de Antônio e José Ademir Santo, vereadores. A palavra está livre para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Paulinho. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Ademir. Aprovado. Vereadora Séfora Faria. Aprovado. Vereador José Eduardo. Aprovado. Vereador Nilton Cardoso. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei. Solicitar ao vereador Vanderlei para que faça a leitura da mensagem número 2 de 2017 e do projeto de lei número 10 de 2017 do Legislativo, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que revoga a lei 1823 de 16 de abril de 2014 e cria nova lei para a retirada de veículos abandonados no município de Arialva. Por favor. Mensagem do Legislativo, de número 2 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, tal projeto de lei se faz necessário em decorrência de atual lei não estar em acordo com os parâmetros legais atuais, bem como dificulta sua total aplicação por não ter total amparo legal. Portanto, é necessário revogar a presente lei de 2014 e dar nova redação à lei de retirada de veículos abandonados nas ruas do município de Arialva, em conformidade com as regras atuais em vigência. Sendo assim, pedimos a esta Casa Legislativa que avalie e aprove um presente projeto de lei. Atenciosamente, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Projeto de lei de número 10, de 10 de março de 2017. Autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, revoga a Lei Municipal de 1823, de 16 de abril de 2014, cria a nova lei de retirada de veículos abandonados no município de Arialva e dá outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o abandono, a permanência nos logradouros públicos do município de Arialva de veículos automotores sem condições de circulação, nos termos desta lei, e fica o Poder Executivo Municipal autorizado a recolher os referidos veículos ao pátio. Artigo 2º. Considera-se sem condições de circulação veículos que, primeiro, em fiscalização pelo órgão competente, não estejam dotados dos requisitos, especificações e documentações estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e legislação correlata. Artigo 2º. Com a falta de alguns ou todos os vidros frontal, traseiro ou lateral, quando for de sua característica, sem pneus ou rodas, com um ou mais pneus furados, sem qualquer sinalização de alerta, de providência para conserto. O 5º, sem um ou mais faróis ou demais luzes de sinalização de trânsito. Item 6º, com a lataria enferrujada ou faltante. Item 7º, sem motor ou motor danificado. 8º, sem emplacamento, ressalvadas as limitações permitidas pela lei federal para os veículos em fase de emplacamento. O 9º, apresentar problemas em qualquer item veicular que impeça a locomoção do mesmo. Parágrafo único. A caracterização do veículo sem condições de circulação de que trata este artigo poderá se dar pela verificação de uma ou mais das hipóteses nela previstas. Artigo 3º. Compete à Prefeitura Municipal de Arialva, através dos seus agentes, como autoridade de trânsito municipal, no exercício do poder de polícia, a fiscalização e autuação do veículo automotor abandonado nos logradouros públicos. Artigo 4º.
O veículo automotor encontrado nos logradouros públicos do município nas condições do artigo 2º será identificado através de suas placas, o chassi, e o proprietário constante no cadastro dos órgãos de trânsito será notificado para removê-lo no prazo de 72 horas, sob pena de remoção forçada e aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de 50 UFESPs. Parágrafo único. O valor da multa será recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Arialva para o custeio das despesas com as autuações a serem emitidas. Artigo 5º. O proprietário notificado poderá apresentar defesa no máximo de 72 horas, a contar do recebimento da notificação, justificando a impossibilidade de remoção, cuja defesa será analisada pela autoridade competente e proferida a decisão em igual prazo. Parágrafo único. O proprietário será notificado da decisão proferida para a ciência e, caso não seja acolhida para a remoção do veículo em 24 horas, a contar do recebimento da notificação. Artigo 6º. A não remoção do veículo nos prazos acima estipulados caracterizará a intenção de abandono do bem imóvel, ficando o agente fiscalizador autorizado a realizar a remoção forçada e providenciar a destinação própria ao veículo, cujas despesas serão repassadas ao proprietário do mesmo, sem prejuízo da aplicação da penalidade de multa pecuniária. Artigo 7º. O veículo removido ficará sob a guarda da Prefeitura Municipal de Arialva ou de outra empresa credenciada por ela, para a prestação de serviços de pátio, pelo prazo de 90 dias, período em que o proprietário poderá providenciar a retomada do veículo, mediante pagamento da multa aplicada, despesas pela remoção e guarda do veículo, bem como eventuais débitos que incidam sobre o veículo. Parágrafo 1º. Após esse período, se não houver a retomada por parte do proprietário, a permissionária poderá levar o veículo a leilão e o produto da venda será utilizado para ressarcimento das despesas geradas pelo mesmo. Parágrafo 2º. Se os valores obtidos com o leilão não forem suficientes para ressarcimento das despesas com remoção, guarda, leilão e multa, o proprietário será notificado pela permissionária para o pagamento do valor faltante no prazo de 5 dias, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis. Artigo 8º. Se o proprietário, ao receber a notificação pela primeira vez, proceder à remoção voluntária do veículo no prazo estipulado, no artigo 4º, e voltar a abandoná-lo, restará configurada a reincidência, ocasião em que a multa prevista no artigo 3º será aplicada em dobro e a remoção será forçada, seguindo-se o procedimento acima estipulado, independentemente do prazo transcorrido entre a primeira e a segunda ocorrência. Parágrafo único. A multa prevista no caput deste artigo será aplicada mesmo que ocorra a remoção voluntária do veículo por seu proprietário. Artigo 9º. Caso o proprietário volte a abandonar o veículo pela terceira vez, configurando novamente a reincidência, o veículo será imediatamente removido sem prévia comunicação ao proprietário reincidente, e a multa prevista no artigo 3º será novamente aplicada em dobro, independentemente do prazo transcorrido entre a primeira e a terceira ocorrência. Artigo 10º. O procedimento a ser adotado pelo agente fiscalizador será regulamentado pelo Executivo no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especificamente a Lei Municipal 1823, de 16 de abril de 2014. Arialva, 10 de março de 2017. Vanderlei Giovanuzzi, vereador. A palavra está livre para encaminhamento da matéria. Vou falar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto existe uma lei vigente hoje em Arialva a respeito de remoção de veículo. Quando foi criada, o intuito dessa lei era recolher veículos que estão abandonados aí a gente teve casos aí de veículos sendo abandonados em praças e em ruas, né? E só que a aplicação dessa lei não era possível, porque ela não tem embasamento legal. Ela não diz quais são os procedimentos para ser recolhido um veículo.
né? E essa nova redação, ela está discriminando como se procede a recolha desse veículo. Você dando prazo, dando uma oportunidade para o dono do veículo retirar, sanar o problema. Então, a intenção nossa não é punir ninguém, mas também fazer com que a nossa cidade não tenha veículos aí abandonados, juntando água dentro, criando mosquito promissor da dengue, né? E o pessoal, tem muita gente que não se preocupa com isso. O carro quebrou, ele vai arrancando peça, capô, roda e vai ficando aquela carcaça lá na rua. Isso aí não é correto. Essa lei aqui, eu tirei da Indurb. A Indurb em Bauru, ela está aprovando a lei vigente lá, está sendo aplicada nessa modalidade. Então a gente não tem a intenção de prejudicar ninguém, porém as pessoas têm que ter consciência das responsabilidades. Como a pessoa que tem um terreno, ela tem que limpar o terreno. O veículo também ele pode ser utilizado para juntar água ali e criar, né, o mosquito da dengue. Então a gente está atualizando ela já existe, só que para o fiscal, para a pessoa aplicar para o agente fiscalizador que vai aplicar a lei na modalidade que está, ele vai incorrer num abuso de autoridade se ele for aplicar. Então, quer dizer, nenhum agente vai aplicar a lei nas modalidades que ela existe. E nessa aqui ela vai trará segurança para o agente fazer a fiscalização, né, sem ter que se preocupar com o depois, né, com as responsabilidades cíveis que vêm depois. Ele vai estar amparado pela legislação para cumprir o dever dele. Tá, gente? Essa o propósito da lei, a atualização dela. O projeto está em votação. Vereador Newton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Céfora Faria. Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei Giovanuzzi. Vereador Erisvaldo. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovado o projeto em primeira discussão. Vou solicitar ao vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da mensagem número 3 de 2017 e do projeto de lei número 11 de 2017 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, que cria a função de controlador de patrimônio, institui a Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal e dispõe sobre sua regulamentação e concede gratificação aos membros integrantes e dá outras providências. Lembrando aqui que nós não vamos criar cargo, e sim função. O cargo nós teríamos que contratar alguém para exercer aquela situação, aquele cargo. Por favor, vereador. Mensagem do Legislativo, de número 3 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Tem o presente projeto de lei a finalidade de regulamentar e criar a função de controlador de patrimônio e instituir a Comissão Permanente de Patrimônio, dispondo sobre sua regulamentação com a necessidade de reconhecer corretamente os bens, depreciá-los, reavaliá-los e manter esses registros atualizados. Sendo assim, é necessário, de início, realizar uma drástica reestruturação no setor de patrimônio da Câmara Municipal, capacitando, valorizando os servidores que integrarão tanto o controle de patrimônio como a comissão permanente. As atribuições da administração pública têm aumentado a cada dia, sem que estas estejam necessariamente previstas nas atribuições das várias categorias funcionais existentes no quadro de cargos do Legislativo Municipal. Assim, o expediente legal utilizado é gratificar de forma compulsória os servidores do Legislativo pelo desempenho de funções adicionais daquelas previstas para o seu cargo, evitando a nomeação de novos servidores para tarefas
específicas, conforme regulamenta o artigo 28 e 32 da Lei Municipal 1333, de 4 de fevereiro de 2003, Plano de Carreira dos Servidores da Câmara Municipal. Há a previsão de um valor específico ao desempenho das atividades de controlador de patrimônio, bem como o desempenho das atividades de controle, avaliação e baixa do patrimônio por comissão permanente, por ser um trabalho de grande importância e ser exercido junto ao Legislativo Municipal. Esta comissão realizará rigoroso levantamento nos registros e o recadastramento, onde ocorrerá também a estima, reavaliação dos bens móveis e imóveis, que porventura vier a ter unitariamente, devendo esse ser um trabalho detalhado e contínuo, mantendo assim a organização exigida ao Departamento de Patrimônio. Outro ponto abordado é que esta comissão desempenhará as atribuições de direito destinadas ao setor de patrimônio, como cadastramento dos bens móveis e imóveis comprados ou doados, responsabilidade de uso e guarda, controle sobre as doações, excedência de uso, alterações de chefias, inventário geral dos bens móveis e imóveis que anualmente comporão a prestação de contas do presidente da Câmara do Tribunal de Contas do Estado e alterações necessárias para organização, controle, zelo do patrimônio e outras disposições. Também entendemos que os integrantes da Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal desempenham responsabilidade adicional ao pleno exercício da função pelo qual foram empossados. Com isso, ocasiona-se desprendimento do tempo e preparação técnica para o desempenho da atividade. Portanto, o que busca com a gratificação remuneratória aos integrantes das comissões é a reparação de um serviço essencial e adicional prestados pelos servidores. Sendo assim, pedimos que esta Casa Legislativa que avalie e aprove o presente projeto de lei. Anteciosamente, mesa diretora da Câmara Municipal de Arialva, 13 de março de 2017, Carlos Alberto de Antônio, José Ademir Santo, Vanderlei Giovanuzzi e Elisvaldo Vitalino Cavalcante. Projeto de lei número 11, de 13 de março de 2017. Autoria da mesa da Câmara. Cria a função de controlador de patrimônio, institui a Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal e dispõe sobre a regulamentação e concede gratificação aos membros integrantes e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regulamenta as normas gerais sobre a criação, fiscalização do patrimônio da Câmara Municipal de Arialva, organizada sob a forma do Sistema de Controle de Patrimônio. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se comissão permanente de patrimônio aquela instituída pelo Poder Legislativo, com atribuições determinadas no capítulo 3º, podendo seus membros perceber gratificações pelas atribuições exercidas. Artigo 2º. Para os fins desse projeto de lei, considera-se controle de patrimônio e coordenação e execução das tarefas pertinentes ao Legislativo Municipal. Capítulo 2º. Funções e atribuições do controlador de patrimônio. Artigo 3º. Fica criada a função de controlador de patrimônio, que integrará a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Arialva, vinculada diretamente à mesa diretora da Câmara Municipal, com atribuições definidas nesta lei. Artigo 4º. O controlador de patrimônio será nomeado pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1º. A função de controlador do patrimônio será exercida por servidor efetivo do Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. Poderá ser nomeado substituto. Parágrafo 3º. O controlador, em razão de eventual responsabilidade solidária adicional e da complexidade do exercício da função, poderá receber gratificação prevista nessa lei. Artigo 5º. Compete ao controlador de patrimônio. Item 1. Emitir o inventário geral do patrimônio da Câmara Municipal anualmente e encaminhar ao Departamento de Contabilidade o resumo anual de movimentação para os devidos lançamentos, bem como proceder à conferência in loco de todos os bens inventariados. Item 2.
executar tarefas de cadastrar e manter atualizado o material permanente e os equipamentos adquiridos pela Câmara Municipal no sistema informatizado, controlando a sua movimentação. Artigo 3º. Providenciar o arrolamento dos bens inservíveis através da Comissão de Patrimônio, observando a legislação específica. Item 4º. Providenciar a incorporação dos bens patrimoniais doados por terceiros. Item 5º. Programar, executar, coordenar e controlar as atividades de tombamento, movimentação e baixa dos bens imóveis, classificados como patrimoniais. 6º. Promover a fiscalização constante e direta dos bens patrimoniais, sugerindo providências a serem tomadas com relação a irregularidades encontradas. Item 7. Realizar inventários físicos patrimoniais de acordo com a periodicidade devidamente aprovada. Oitavo. Estudar a possibilidade, de acordo com a legislação vigente, de efetuar seguros contra sinistros dos imóveis e imóveis da instituição. 9º. Relacionar os bens contabilizados mensal e anualmente, bem como nas baixas ou transferências, informando a contabilidade. 10º. Tornar disponível para cada setor os bens que estão sob a sua responsabilidade. 11º. Incorporar os bens de consumo nos bens patrimoniais, visando a sua atualização técnica e financeira. 12º. Executar outras tarefas correlatas determinadas por superior imediato. Capítulo 3º da Comissão Permanente do Patrimônio. Artigo 6º. Para fins dessa lei, entende-se por Comissão Permanente de Patrimônio o grupo de servidores encarregados de 1. Controlar a gestão documental relacionadas ao patrimônio da Câmara Municipal, observando a temporalidade e a destinação dos bens. Item 2. Participar da avaliação e reavaliação do ativo imobilizado, assim como o desfazimento dos bens através de relatórios, juntamente com o controlador de patrimônio. 3. Manifestar-se previamente nos processos de transferência administrativa de bens móveis e imóveis. 4º. Cumprir as disposições instituídas pelo controle interno e pelo controle de patrimônio, que dispõe sobre o patrimônio do Legislativo Municipal. 5º. Atender todas as instruções normativas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no tocante ao patrimônio do Legislativo Municipal. Artigo 7º. A Comissão Permanente de Patrimônio da Câmara Municipal será formada por um presidente, 2 membros, e será instituída mediante ato da presidência da Câmara, que indicará o nome do presidente e membros, todos dentre os servidores efetivos e ou comissionados do Legislativo Municipal, dotados de capacitação e ou experiência. Capítulo 4º da gratificação. Artigo 8º. Atendida às disposições constantes nos artigos anteriores, o controlador de patrimônio e os titulares da comissão permanente poderão perceber gratificação pelas atribuições exercidas. Artigo 9º. Não terá direito à percepção da gratificação o membro que estiver afastado por período superior a 30 dias, quando houver necessidade de nomeação de outro membro, uma vez que o recebimento dessa vantagem se vincula à sua efetiva participação na Comissão Permanente de Patrimônio. Artigo 10º. O pagamento da gratificação estipulado por esta lei deverá ser efetuado através de folha de pagamento. Artigo 11º. O valor da gratificação será de até 20% da remuneração para o exercente da função de controlador de patrimônio e também aos membros da Comissão Permanente de Patrimônio. Artigo 12º. A gratificação criada por esta lei é de caráter compulsório, não se incorpora ao vencimento do servidor, nem se incorpora a este quaisquer efeitos. Cessando o seu pagamento com afastamento desde a comissão permanente e a função de controlador de patrimônio. Parágrafo único. No pagamento de férias
e 13º salário, será computado o valor da gratificação na razão 1/12 de seu valor vigente no mês de pagamento, por mês de participação na função de controlador de patrimônio e da Comissão Permanente de Patrimônio. Artigo 13º. As despesas correrão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 13 de março de 2017. A palavra está livre para encaminhamento da matéria. Bom, eu queria fazer uma pergunta antes de ir para a votação, o projeto. Como nós temos aqui na Câmara a Comissão de Orçamento e Finanças, será que o presidente dessa comissão poderia nos informar qual é o impacto na folha de pagamento anual da Câmara Municipal que poderá vir a ocorrer com esse projeto? Tendo em vista que nós conversamos bastante com referência à questão desse projeto, e eu disse que a gente tem aí uma certa sorte, né? No ano 2014 eu fui premiado para instituir o controle interno naquela ocasião, e foi uma situação semelhante a essa aqui. E nós tivemos aí várias discussões a respeito do assunto, e o Tribunal de Contas ele queria que a gente regulamentasse como de fato foi o que houve posteriormente. Com referência ao impacto, nós fizemos aí os cálculos juntamente com a contabilidade da Câmara, nós sentamos ali, fizemos, eu não sei te falar de cabeça, a única coisa que eu sei te dizer é o seguinte: no final do ano, nós recebemos aqui o 12º. O valor nosso para esse ano é R$900 mil dividido em 12 parcelas. O impacto desse projeto na folha de pagamento, porque na verdade nós não recebemos os 6% que é previsto na Constituição. A gente faz aí um acerto com a Prefeitura e nós recebemos aí uma pequena porcentagem que a gente calcula para os gastos da Câmara e mesmo assim a gente devolve um saldo considerável à Prefeitura no final do ano. Pelos nossos cálculos, né, se eu te falar aí que o impacto vai ser em torno de... No ano, você quer saber? 6, 2, 12, 6, 1, 6, 7. Vai ser em torno de... Vai ser em torno de R$2.400. R$2.400 mês, não, a todos. Mês, isso multiplicado por 12. E mais os encargos disso aqui. Tá? Nós fizemos aí um cálculo. Por quê? Se passar dos 70%, a gente fazendo o pagamento dos vereadores e dos funcionários, aí o presidente tem problema com o Tribunal de Contas. Né? Então a gente tomou esse cuidado, se bem que gratificação não entra como pagamento, ela entra como gratificação e ele não entra naquele orçamento dos 70% ali. Tá? Basicamente é esse valor que eu estou te falando, em torno de R$2.400, e mais os acréscimos aí com referência aos encargos INSS. Exatamente. Pode perguntar. E essa comissão, ela já está montada ou o senhor ainda vai escolher essa comissão? E se possível, na próxima sessão, nós nos inteirarmos?
na verdade, nós já temos quem exerça as funções aí, tá? Isso aqui, se não for agora, vai ser daqui a pouco, nós vamos regulamentar, não tem como. O que acontece? Nós já temos quem faz, eu só estou esperando a gente resolver isso aqui para mim baixar a portaria para poder regulamentar o que a gente tem que fazer, com certeza. Nós temos aqui, ó, no ano de 2014, eu vou voltar lá. Eu tive que fazer um projeto. Primeiro eu fiz um projeto de resolução, poderia ter feito um projeto de lei diretamente, mas não fiz. Fiz um projeto de resolução, porque como se trata apenas da Câmara Municipal, para criar o coordenador interno, que é o cidadão, com gratificação, inclusive, que presta serviço na Câmara, mas o trabalho dele é voltado ao relatório para o Tribunal de Contas. E naquela oportunidade, posteriormente a isso, como eu tinha feito através de resolução, e lá estava prevista a gratificação. Aí depois fizemos uma nova lei, juntamente com a mesa da Câmara Municipal, enviamos para a Câmara, instituindo na época uma gratificação, que ela era paga, como de fato foi paga, durante a vigência de 2014, enquanto nós tínhamos a funcionária Paula Penha, que ela que eu nomeei ela, depois o outro presidente, ele deixou, e ela continuou nessa função. Então ela recebia essa gratificação, né? Ou seja, ela saiu, nós fizemos aí a contratação do Rodolfo, também um funcionário concursado, que ele passou em segundo lugar no concurso, na época que foi feito esse concurso. Como a Paula recebia, nada mais justo que ele receber esse benefício. Então, foi passado para ele e foi baixado aí um documento para que ele tivesse esse benefício. Se a gente pensar assim, ó, além disso daqui, futuramente nós vamos ter que regulamentar a comissão de licitação, que também vai ser uma exigência. Inclusive o Sindicâmara mandou para a gente, um dos pedidos dele é para a gente regulamentar isso daí também, com referência e também pagando um benefício para ele. Nós, na verdade, nós não vamos ter como fugir na Câmara, porque nós não vamos mais contratar ninguém, né? Então nós vamos criar, sim, funções e serão funções gratificadas. Lembrando que quem tem uma gratificação não pode ter duas. Se ele assumir duas funções, ele vai ter duas funções, mas é só uma gratificação. Alguém mais? Do projeto? Vou pôr o projeto, então, em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Paulinho. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Admir. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador José Eduardo. Aprovado. Vereador Nilton Cardoso. Declaro aprovado o projeto em primeira discussão. A palavra está livre aos vereadores e vereadoras para suas considerações finais. Quer falar? Eu quero só aqui fazer um agradecimento, como a vereadora Séfora disse, né? A gente está cuidando da parte na questão da iluminação pública. E houve aí a compra das lâmpadas e realmente está sendo colocado onde está faltando lâmpada, onde está apagado, vamos colocar assim, a prefeitura está realizando essas substituições, tanto de lâmpadas como dos reatores que nós não tínhamos ali, né? Tem algumas que estão queimadas. Mas com referência a isso daí, eu também quero fazer aqui, né? Porque a gente também pede, e eu também peço como vereador, assim como todos nós aqui pedimos, né? E essa semana que passou aí, nós conseguimos aí, lá no Dona Lázara,
consertar a iluminação pública de lá, que tinha várias lâmpadas que não acendiam, e também cortar algumas árvores lá que elas estavam causando perigo de dano em algumas casas, tá? Então a gente tem que agradecer também quando as coisas acontecem, porque às vezes a gente fala, né? Mas quando acontece alguma coisa a gente tem que também fazer um agradecimento. Então é baseado nisso aqui que eu estou dizendo, um agradecimento aí ao prefeito, ao Piranha, com referência à iluminação pública e à poda das árvores. E eu quero agradecer então a presença de todos, dos professores. Perdão. Vamos fazer aqui, tenho também um convite, acho que nós colocamos aí tiramos cópia para cada vereador. É um convite do berçário municipal, né, que ele convida todos a participar de uma missa de ação de graça em homenagem a Silvia Daniela Bom Martins, que será realizada lá no berçário municipal de Arialva, dia 17/3/2017, às 15 horas. Fica o convite estendido aí aos vereadores e a toda a população. Eu quero agradecer então a presença de todos, dos senhores professores, diretores, dos nossos amigos aí presentes, dos funcionários, a quem nos acompanhou através do site oficial, e dizer que a próxima sessão é dia 3 de abril de 2017, a partir das 20 horas, e declaro encerrada a presente sessão.